Olá, gente. Esperar o pessoal ir entrando. Hoje a gente vai ter uma live, vamos falar com a Manu do Francês Fácil. Vamos falar de francês, pessoal. Deixa eu colocar aqui, chamar ela lá. Vamos colocar a Manu. Hoje tivemos um problema técnico, né, Manu? Oi, Manu, tudo bom? Vamos lá, você tá me vendo? Tô vendo sim. Nossa, Tivemos um espero que a problema luz esteja técnico, né? boa. Vou hoje fazer a live com a Manu, gente, porque o André ficou sem luz. E daí ficou sem bateria no celular, tá desde de manhã sem luz. Então, hoje, né, a gente vai estar por aqui falando um pouquinho sobre francês, né, Manu? Se apresenta aí. Isso. O povo tá entrando aí, vai se apresentando, falando um pouquinho pra gente. Quanto tempo você tá aqui? Uhum. Você Vocês vem estão me ouvindo fazer? bem? O que você... Vocês estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Vê aí, pessoal. Pessoal, tá Vocês tudo estão me legal aí? vendo? Conexão joia? Deem Ça joinha. va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va le som? Então, bom, acho que tá bom, né? Acho que tá. Ah, tá. Alguém confirmou que tá tudo certo. Obrigada, Tatiana, tá? Então, prazer, né, a todos que estão aqui presentes na live da New Way. Eu sou Manuela, você pode me chamar de Manu, tá? Todo mundo conhece por Manu. Oi? Todo mundo, né, conhece a Manu, né? Isso, Manu, assim, que a gente fica mais próximo, né? Eu acho que é mais legal quando a gente aprende com alguém que a gente já tem uma certa intimidade, já dá um sentimento de que somos amigos, né? Então, e assim, na verdade, esse é a filosofia do meu Instagram, na verdade. É uma coisa que a gente constrói junto, que a gente monta junto, e eu vou sempre pedindo feedback pro pessoal, porque o objetivo não é postar conteúdo por postar, né? Mas realmente trazer algo que seja útil para as pessoas no aprendizado delas do francês. E por sinal, é um Instagram, gente, que é cheio de dica bacana. O Instagram dela, assim, eu gosto do jeito que ela coloca lá, tipo, né, as dicas, as diferenças de francês do Quebec para o francês, né, da França mesmo. É super gostoso. Se vocês não seguem ela lá ainda, vale a pena acompanhar o Instagram dela. Então vamos lá. A minha história com o francês, né? Isso foi isso que tu me perguntou no início, Leila, não me lembro. Como é que... Se apresenta um pouquinho. Quando que você chegou aqui, né? Como é que foi essa tua chegada aqui no Quebec? Você já chegou com francês? Não chegou? Falar um pouquinho pra gente, porque você até é casada, né? Com um quebeco, né? É isso? Não, francês. Francês. É francês? Ah, viu, gente? É francês. Tá, então, como é que eu vim, na verdade, o Quebec não foi assim, um projeto nosso, na verdade. A gente estava numa fase em que a gente trabalhava muito na França, inclusive hoje a gente está falando desse negócio de qualidade de vida, né? E na França a gente trabalha muito. E a gente disse assim, vamos dar uma pausa na vida. Aí a gente colocou o nosso perfil no site do Canadá para beneficiar daquele visto que é bem fácil de obter. Eu não sei se dá para os brasileiros fazerem Working Holiday Visa. Não sei Pois se... é. Não, é mais fácil mesmo quando vem de lá, né? O francês, né? Em si, né? Europeu, Você tem cidadania europeia? Isso, tem a cidadania europeia, isso. Legal. Então, mas fiquem sabendo que esse visto existe para a França, tá? Para brasileiro para ir para a França. Então, se você tem objetivo... Para brasileiro para a França? Legal. Existe de 1 ano. Então, se a pessoa quer ir lá trabalhar, estudar, fazer um intercâmbio, existe o Working Holiday Visa para brasileiro e para a França. Então, infelizmente, né, não existe para o Canadá, mas foi assim que a gente foi aceito, na verdade, para entrar no Canadá. E no início, na verdade, nós não escolhemos Montreal pela língua. Nós não escolhemos o Quebec, na verdade, por causa do francês. É porque eu já trabalhava para uma empresa que tem sede aqui em Montreal, canadense, mas tinha uma unidade lá na França. Então, eu tinha a possibilidade de já chegar empregada. E a gente sabe Isso é bom, né? Isso é quando muito a gente migra, isso é um ponto muito importante, né? Sim. Então, por isso que Montreal acabou sendo a única opção, na verdade.
Então, a gente já veio com francês. Eu já tinha francês, na verdade. Eu já falo francês já faz alguns anos, eu saí do Brasil. Quando era adolescente ainda, e foi aí que eu aprendi o francês. Naquela época, Então, não tinha quanto todo tempo você morou na França? Quanto tempo tu morou na França? 18 anos. 18 anos na França. É É bastante uma tempo. vida. É uma Eu já vida. tenho, na verdade, mais, na verdade, da cultura francesa ainda do que muita coisa da cultura brasileira, na verdade. E como que foi essa transição, assim, tipo, do francês da França para o quebecois? Lá você já imaginava e já começava, já começou a aprender ou foi aqui na lida, assim, para sentir essa diferença? Para falar a verdade, o projeto do Canadá era mais um projeto do Jean do que meu. Eu não queria sair da França, eu amava o meu trabalho, eu não queria sair. Então, como eu não aceitei, assim, não vivi o projeto Canadá, né? Eu acho muito legal e eu sigo vários perfis de pessoas que vivem o projeto, eu acho super massa. Mas eu não vivi, na verdade, meu projeto na Canadá. Então, assim, eu nem sabia que o sotaque do Quebec era tão diferente do francês. Eu não sabia nada, nada. Eu nunca tinha... Assim, nada, nada. Aí foi quando eu cheguei aqui que eu disse, nossa, nossa! É bem É diferente, mas diferente. eu realmente não me preparei. E é uma coisa que eu não aconselho. Não aconselho, até para quem eu, assim, e principalmente se você ainda não tem ainda. A gente já era bilíngue, né? Então a gente podia se dar esse luxo de não se preparar, vamos dizer, mas eu não aconselho fazer isso porque é melhor a gente já estar preparado, conhecer um pouco da cultura, porque a gente vai entender certos comportamentos, certas perguntas que as pessoas fazem, sabe? Porque engraçado, meu esposo ele é francês e ficavam perguntando da onde você vem com esse sotaque? Aí ele, eu tenho sotaque? E a gente acha que não, né? Então, tô um sotaque mesmo. Né? Pois é, porque... Aí depois ele disse, realmente aqui no Quebec eu tenho sotaque, o sotaque de francês. Aí ele, porque... Como No importa se você... Brasil também, né? A gente tem isso, né? Quando eu sou do sul, se a pessoa é mais do norte, vai mudar muito o sotaque, né? Se aprender português, por exemplo, no sul do Brasil, é totalmente diferente que se aprender no Nordeste. Eu disse que eu vim para cá também, eu acabei aprendendo português, porque tem umas palavras que eu nunca usei, que eu nem sabia o que significa, que eu falo, o que é isso? E deve ter isso já dentro de um país. Imagina em países diferentes, né? Que dizem que o daqui é um pouco mais primitivo. Isso é verdade? Realmente, se a gente pegar a história, foi tudo isso, porque depois que eu cheguei aqui, como eu tive assim, um choque, não um choque, assim, mas quando eu vi que era diferente, eu comecei a me interessar para entender, na verdade, o francês do Quebec, entender a história do pessoal, entender por que é tão diferente, na verdade, assim, né? E vem da história, porque o francês aqui, depois que os franceses foram embora, né? Ele continuou na sua forma inicial. E lá na França houve várias reformas da língua francesa. Inclusive o R que é o terror de Pois é, muitas pessoas. nem me fala como é. Terrível. O R, se nós tivéssemos guardado a pronúncia inicial, ele ia ser muito mais fácil para nós brasileiros, porque ele é pronunciado, presta atenção que os idosos aqui no Quebec, eles dizem tré, eles não querem enrolada na língua, né? Então, se nós tivéssemos ficado no R primitivo, não ia Era ser mais fácil. essa encrenca, né? Uhum. É esse Porque R eu francês. acho que ele faz muito aqui atrás, né? Então, isso eu acho que tipo, é muito difícil você colocar aqui. Eu já tô tentando desencanar disso, porque justamente o brasileiro ele fala e vai falar mais ou menos que nem então esses idosos que estão aqui, pelo que eu tô escutando tu falar. Porque, tipo, aqui eu acho muito difícil. É isso e o U, né? Que é o I, né? São Que os faz dois. pouquinho e tudo, né? Pra mim é. Você São falando os dois. na palavra, eu acho muito complicada. Porque a dificuldade da língua francesa é que ela não é uma língua lógica, na verdade, ela é uma língua de sonoridade. Então, por causa da sonoridade, a gente tem a regra, né? Aí, por causa da sonoridade, ela vai criar um monte de exceção para dizer, não, a palavra é mais bonita assim e assim. Aí, troca isso, troca isso. Aí, é esse
mas não é impossível. E outro detalhe da língua também, que eu acho que dificulta, é porque você pega uma palavra, lê a palavra, tá desse tamanho, e daí, de repente, ela fica desse. Esses dias eu vi uma piadinha, assim, esses memes de Instagram, que tinha, assim, um livro de francês com as palavras inteiras, né? Não sei quem postou, mas, tipo assim, e daí, tipo assim, como se pronuncia as palavras. Porque, tipo isso, assim, eu tinha postado isso daí tu também. postou, foi então no teu que eu vi. Porque, tipo assim, porque é isso. Tipo, tem a palavra desse tamanho, você fala, ela é desse tamanho. Não, realmente, entre a junção de vogal, de que vai dar um som, aquela que você não pronuncia no final. E quando eu comecei a aprender o francês, o que, que eu fazia? Eu sempre escrevia, e é o que eu faço no meu Instagram. Eu coloco para mim, eu escrevo ali como eu, brasileira, com o meu português ouço, sabe? Aí é difícil, eu escolhi uns símbolos que para mim representam o E e o U do francês, né? Mas era assim que eu fazia. Eu pegava a palavra e escrevia em cima como eu, brasileira, estou ouvindo. Sabe? Eu não usava porque tem aquela linguagem da fonética oficial, né? Eu não usava essa linguagem porque eu não conseguia entender nem em inglês. Quando as minhas professoras faziam isso, eu não entendia. Eu digo, não, como eu, brasileira, com o meu português, estou ouvindo, é assim que eu tenho que tentar produzir o som. E isso me ajudou muito, sabe? Então, Fazer gente, isso. para quem É está por isso que entrando eu vou. agora, a Manu, ela tem um Instagram que se chama Manu Francês Fácil. Então, e essa dica que ela está dando para gente é importante. Quando ela fala das dicas, é justamente isso, tornar o francês fácil. Porque eu sei que quando a pessoa quer emigrar para cá, eu acho que é o bloqueio que eles têm. Às vezes tem gente que já está se preparando no Brasil para isso, né? Para o francês. Mas tem gente que não está se preparando, né? Tem gente que está lá e pensa assim, não, eu vou focar, eu tenho medo, eu vou focar em outra província por causa do inglês, não vou falar o francês, mas... E eu pensei assim, antes de vir para cá, disse, por que eu vou me enfiar num lugar que fala francês, gente? Não vou, não vou, não vou. Mas depois, na época, pelas facilidades, né? E vendo os programas daqui, para a gente foi interessante vir para cá. E a gente teve que mudar o pensamento um pouco. E acontece com muita gente. Então, é um bicho de sete cabeças, pode ser no início, mas graças, né, com o tempo a gente vai evoluindo, vai melhorando. E tem, né, que nem aí a Manu, pessoas assim que estão aí para facilitar um pouco a vida da gente, poder falar um francês, né, tipo, mais fácil, de uma maneira mais fácil, e ela dá várias dicas lá. E aí vai dar bastante dica pra gente também. Pois é. É isso aí. Então, do que você E quer? Você tem como que alguma foi pergunta esse para mim fazer? projeto? Fala um pouquinho por que começou daí justamente esse francês fácil. Qual que era a tua ideia do projeto? Como é que iniciou tudo isso? Então, quando eu cheguei aqui no Quebec, né, eu comecei logo depois eu comecei a trabalhar e eu trabalhava fora de Montreal, né? Quem mora aqui, tá? Para você que talvez está vindo para cá, tem uma diferença do francês que você ouve dentro de Montreal por causa dos quebequenses, ele para mim era mais claro. Tem uma diferença também porque tem muita gente de todo mundo. Então, tem gente de tantos lugares que o francês dentro de Montreal, ele é diferente de quando você sai de Montreal. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar para fora da cidade. E então, tudo assim, eu comecei, aí eu tinha um caderninho e ficava anotando tal palavra, eles dizem isso assim. Aí eu disse, eu acho que eu vou começar a compartilhar isso com o pessoal na internet, né? E foi assim que, na verdade, aí no início eu me chamava Manu entre França e Quebec. Aí depois eu disse, bom, eu não sei para onde eu vou depois daqui, né? Então eu não queria me fixar só nisso. Aí eu disse, vamos botar aí um francês fácil. Que é Tentar muito descomplicar esse legal. negócio. Acho que a ideia foi ótima. E essa foi, na verdade, o que eu ia aprendendo. Às vezes, muitas vezes, os meus stories, eles são assim. Eu acabo de ouvir uma palavra de vou levar para o pessoal. Eu até nem trago mais, porque eu também não tenho apenas pessoas que estão querendo aprender para vir para cá, para o Quebec. Tem gente que quer ir para a França, ou quer aprender francês no modo geral, então eu não trago só isso. Mas eu faço questão de trazer um pouco disso, porque eu acho que é super legal, até para quem não vem para cá, aprender
ver, na verdade, essas diferenças. E, na verdade, era o que eu ia aprendendo, eu ia passando. Eu ia aprendendo, eu ia passando. Eu ia aprendendo, eu ia passando. Compartilhando conhecimento, né? Isso aí, Foi. compartilhar conhecimento. Esse, na verdade, era o meu objetivo. E estava numa fase em que eu estava cansada das minhas redes sociais pessoais, sabe? Onde você fica ali fazendo stories por seus amigos e tudo mais. Eu estava cansada. Eu disse, aí eu quero uma rede social com mais propósito. Então, como é que eu posso fazer uma coisa com propósito, mas também sem expor muito a minha vida, porque eu não sou uma pessoa muito de, como assim, lifestyle, né? De ficar mostrando tudo que eu faço e tudo mais. De como é que eu posso fazer uma coisa com propósito, com a pessoa que eu sou e a personalidade que eu sou. Aí, para mim, o francês, eu disse, vou ajudar a pessoa a falar francês. Não, e a ideia foi ótima. E tem ajudado bastante gente mesmo, né? Diz uma coisa, se você pudesse falar aí algumas dicas, né? Principalmente aí, você já falou alguma coisinha das pronúncias, né? O que tu daria, assim, principalmente para essa parte mesmo da sonoridade das palavras? Existir. Assim, realmente, assim, o francês, ele tem os seus graus de dificuldade, né? Ele tem a gramática, que ela é com regras, exceções dentro das exceções, e tem a parte da pronúncia. A gente não pode fugir da gramática, né? Eu sempre digo, não tem como fugir, faz parte da base de uma língua. Mas você não pode fazer só isso. E mais importante é, ainda que o seu francês gramaticalmente não esteja totalmente correto, fale. Esse é, tipo assim, se eu pudesse andar com um pai, às vezes, gente, fala, é o falar. Porque falando que você vai, na verdade, se expor à língua. E aquilo vai ficar uma coisa mais automática. E a gente vai começar a perder aqueles medos. Eu, durante muito tempo, em inglês, eu tive uma falsa fluência, porque eu morria de vergonha de falar. Ainda mais se eu soubesse que eu tivesse com alguém, que eu estava com alguém que fala melhor que eu. Pronto, parece assim que eu ficava muda. E aí foi quando eu encontrei uma pessoa. A gente tem uma tendência, às vezes, de se diminuir, né? E eu sempre digo, você está falando uma segunda, terceira língua, você está sendo trilingüe, né? Está sendo melhor ainda, né? Às vezes, quando eu tinha vergonha, eu me lembro que toda vez que eu dizia na França que eu era brasileira, as pessoas me diziam assim, nossa, então você é bilíngue. Assim, eles mesmos me lembravam que o português é uma língua, eu falo a minha língua, né? Então, assim, eles me lembravam, nossa, que legal, você fala duas línguas. Então, assim, a gente tem que colocar isso na cabeça. Primeiro, coloque na sua cabeça que você está estudando para aumentar o seu conhecimento, para se expressar numa língua que não é a sua, e isso te dá toda a propriedade para errar, para testar, para voltar atrás, para reconstruir a frase, para fazer de novo e pronto, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa tirar esse bloqueio da cabeça. Eu sei que foi o que aconteceu com o inglês comigo. Quando eu parei, eu disse, então eu vou falar, né? A gente não tô nem aí. E realmente, esse bloqueio. Então, primeiro, trabalhe nesse... Não é minha língua, então eu estou na frente do nativo que está me ouvindo. Eu falo a minha e falo a dele. Ótima. Né? Então, esse bloqueio. Para pronúncia, só treino. Não tem como, é muito difícil. Mas eu acho que é o caso em qualquer idioma, né? Ontem eu fui fazer meu vídeo de hoje com meu esposo, porque aí ele falou assim, manos. Ele quer dizer menos, né? Mas como menos, aí ele, manos. Aí ele diz paysage, né? Ele fazendo os sons do francês no português, a França. Aí ele pegou, como é que eu falo? Aí eu repeti e ele treinou. Porque assim, não tem como, na verdade, é só treino. Aí você pega uma palavra, eu faço assim, uma palavra pro inglês. Tem uma palavra que eu não consigo dizer. Depois eu coloco lá numa frase. E agora eu tô com um desafio, né? Que é por exemplo, tem uma música que para mim é um desafio. Digo, o dia que eu conseguir cantar essa música é porque o negócio tá bom. Em francês ou em inglês? Não, em inglês. Inglês? É em inglês. Então, assim, ó, a gente tem que se dar um desafio. Aí eu vou treinar. Eu me lembro que quando eu fui aprender o R, eu peguei a palavra travail. Aí eu ficava sozinha, travail. Aí puxava. Um dia ela saiu. Aí o dia que ela saiu, eu digo, seguro, travail. E eu sozinha, travail. Aí você vai treinando. E um dia sai. Vai sair sim. Com muito treino, galera. Bacana. Tem gente perguntando aqui
qual que é o segredo? Se tem um segredo, ou como que você faz para aqui, ó, qual a melhor forma para fixar os tempos verbais, por exemplo, do francês? Para ficar, na verdade, para fixar os tempos verbais, é uma coisa que eu até compartilho com essa dificuldade, porque eu vira e mexe, eu tô lendo em inglês, né? Present Perfect. Aí eu vou lá, releio a regra que eu já li 36 mil vezes, como a gente diz em francês, né? Muitas vezes. E eu vou lá, releio para me lembrar. Eu digo, como é que não fica na minha cabeça, né? Esse negócio. Então é normal a gente esquecer. Para fixar, você tem que fixar, por exemplo, o imparfait, né? Que é o imperfeito. A gente sabe que a gente usa ele para falar de um costume no passado. Aí eu pego uma frase e fico no costume. Quand j'étais enfant, né? Quando eu era criança. Então, na verdade, esse é o único momento. Você tem que criar um contexto e aprender aquela regra com uma frase dentro de um contexto. Eu acho que é a única maneira. Porque lendo, eu sei que eu faço isso, às vezes eu já li em inglês, aí eu vou lá, leio de novo quando eu estou escrevendo um e-mail, digo, como é que não entra na minha cabeça? Porque eu leio a regra da gramática. E aí eu leio, escrevo meu e-mail e depois foge da mente. Eu não tento, sabe? Bacana. E aqui também eles estão falando, ainda falando dessa coisa de tempos verbais aí, né, de verbos, né? Que eu acho que é complicado isso realmente quando você está aprendendo uma língua nova. E eles perguntam se você, por exemplo, sabe se para fazer a prova de proficiência do B2 tem que saber todos os tempos verbais. E se você tem alguma para essa hora de que você está falando, fazendo a prova de B2, se isso vai impactar mesmo na prova ou fala e não se preocupa? Olha, eu acompanhei duas pessoas, assim, ele teve o C1 e a outra teve o B2, mas uma delas, ela tinha um grande problema com tempos verbais. Para vocês terem noção, a Dani, ela dizia, eu pegar o ônibus. Uma vez ela me falou em francês, je prendre le bus. Aí eu disse, tu quer que eu traduza em português o que dá isso? Ela disse, eu pegar o ônibus. Aí eu disse, então tá, Dani, a gente vai trabalhar na sua prova de proficiência. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar no contexto. Eu vou te dar chaves. Então, se você que quer fazer uma prova para ter um B2, quer fazer um TCF, um TEFAC e tudo mais, você precisa aprender chaves, coisas que você tem que dizer, né? Vamos dizer, quando você vai dar sua opinião de maneira estruturada. Aquele sentimento, aquele introdução, desenvolvimento, conclusão, que isso vai esconder alguns defeitos do seu francês, entendeu? Se você tiver aquelas coisinhas-chave, você vai conseguir esconder, né? Então, umas técnicas, né? Umas técnicazinhas para poder te ajudar a ter sucesso, né? Para você se sentir mais firme, mais à vontade, mais confiante em si. E também não precisa. Não acho que o ideal é você chegar já conseguir usar um subjuntivo, né? Mas não é obrigado. Para mim, não. Eu acho que o importante é você estar bem preparado. Eu acho que um examinador, quando ele ouve um candidato, é importante ele saber que o candidato se preparou. Eu ouvi história. Quando eu fui numa conferência, para vocês saberem, eu fui numa conferência numa associação francesa de franceses que não tiveram TCF. Franceses. Sabe por quê? Porque o examinador sentiu que eles não se prepararam. Sabe? Porque não é só falar, você saber falar a língua, é você realmente se preparar para aquilo, né? E eu conheci histórias de pessoas que não tiveram. Então, é importante você se preparar, focar naquela prova, focar naquilo que vai fazer. E eu conheço a história também da outra pessoa que me contou que ele não sabia falar francês e ele queria passar uma entrevista em francês. Então ele pagou uma professora particular e ele focou tanto naquilo que ele me contou assim, Manu, eu era incapaz de falar de muita coisa em francês, mas se me pedisse para fazer uma entrevista, ele sabia tudo, porque ele pegou essas chavezinhas, entendeu? Que dá uma certa segurança ao recrutador e dá aquela escondida naqueles defeitos que a gente não quer deixar exposto. Isso é muito legal, né? Porque aqui, às vezes, você vai se preparar para a entrevista e te dá maior segurança se você focar assim, não, eu vou treinar para a entrevista. Você acha que não vai resolver, mas vai funcionar, porque ali você vai arrasar. E depois não significa que você não é competente para exercer a função. A gente é. O problema é que, claro, a gente fica com medo do falar, do idioma e tudo mais, mas principalmente quando é para executar o trabalho, a gente vai saber executar.
E é uma excelente dica essa, porque você pensa assim, eu não posso aplicar para uma vaga. Você pode, então se prepara. Se você tá com medo que não sabe tudo do francês, vai lá, foca bonitinho, porque você vai arrasar com dicas, né? Se preparando exatamente para aquilo ali. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tem muita gente que te pergunta se você, por exemplo, dá aula, né? Se você dá curso, se tudo mais. Um curso assim específico você não dá, né? Mas ajudar nessa preparação, assim, se eu falar para você, eu quero que você me ajude a conseguir uma vaga de emprego, né? Eu vou falar, e quero pegar um emprego, uma vaga que tá pedindo muito francês, dá ênfase para o francês. Meu francês tá meia boca, assim, né? Tem umas inseguranças. Você me prepara, por exemplo? Você prepararia uma pessoa? Nesse caso de projeto assim fixo, eu já fiz mais no passado, mas por causa da minha situação migratória aqui no Canadá, né? Vocês sabem, a gente precisa estar trabalhando como autônomo. Bom, eu não conheço muito bem tudo, mas acho que como autônomo não tinha como eu ter um visto para ficar aqui. Então eu acabei tendo que abandonar porque eu não estava conseguindo conciliar a carga horária, tanto das aulas de francês como do meu trabalho, mas é um projeto para muito breve. Vamos, né? Tô aí torcendo para dar tudo certo. Torcendo porque, gente, ela arrasa. E se você não acompanha, vai lá, porque no Instagram você vai ver como é fácil. Parece simples demais quando ela fala e quando ela coloca justamente ali como que é o som. É bacana. Olha só, que dica, tá? Qual dica você dá para melhorar o ouvido no francês? Por exemplo, ouvir música é uma boa? O que mais você pode sugerir para a pessoa para acostumar justamente o ouvido? A compreensão oral é você consumir conteúdo no francês. Se você está se preparando para ir para a França, o francês da França. Se você está preparando para vir para o Quebec, eu acho que é essencial você consumir as coisas no francês do Quebec. E, por exemplo, eu gosto muito porque filme é bom, eu acho música bom. Eu gosto muito de programas em live, né? Você vai no YouTube, por exemplo, eu já dei no meu uma dica, eu achei um canal quebecois, se chama Telemag, Quebec, e você escreve Como que é o nome do canal? Repete o nome do canal, que eu acho que cortou. Para mim, pelo menos, cortou na hora. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Deixa eu ver. Acho que é Quebec. Deixa eu tentar escrever aqui. Mas, peraí, rapidinho. Por aqui. O pessoal que eles vão querer saber. E ele dá para você... Legal. Da Manu tá travando, né? Oi, estou. Acho que o teu que travou. Tá. O meu travou, não sei. Travou um dos dois, gente. Qual que tá travando? O meu não tá. Eu tô me vendo, mas não tô te vendo. O meu também foi assim. Eu fiquei me vendo e travou o teu. Tá, mas tá todo mundo vendo as duas? Vocês estão vendo a Leila? Tá um pouco assim, travadinho de leve, mas o áudio tá correndo normal, teu. Só a imagem que ficou meio... Tá certo? Estão ouvindo? Eu tô te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo também. Joia. Pode continuar, então. Então, eu acho interessante você ir na internet, no YouTube, e olhar tipo uma televisão que funciona, que a gente diz ao vivo, né? Uma televisão para nativo, sabe? Eu acho super interessante. Eu digo, em vez de você olhar só um filme, né? Que às vezes um filme ele pode filtrar algumas coisas, mesmo se normalmente a maioria dos filmes são feitos para os nativos, mas vá lá assistir um programa que seja ao vivo. Eu acho que isso ajuda a gente a acostumar com o sotaque, a rapidez e tudo mais. Mas é só ouvindo. Isso é escuta. Ouvir e tentar reproduzir às vezes. Eu faço muito disso quando assisto um filme. Às vezes eu dou pausa no filme para repetir a frase. Repetir, né? Não, isso eu também tinha o hábito de fazer e ainda faço quando eu quero aprender alguma coisa. Eu não sei se você reparou, quando a gente coloca no Netflix aqui em casa e coloca no francês, o que eles falam, às vezes a legenda que eles colocam embaixo é totalmente diferente. Tipo, o vídeo tá em francês, a frase tá em francês, você diz assim, quê? O que eu...
sabe? É totalmente diferente a fala do que eles colocam a legenda mesmo em francês embaixo. Tá, e agora? Porque o que é engraçado é que eu até antes do teu Instagram, eu consumia muita, assim, eu sou uma pessoa péssima para às vezes aconselhar um filme, porque eu consumia muita pouca coisa em francês, já que meu objetivo era trabalhar outras línguas. Mas por causa do Instagram, eu passei a consumir, olhar filme em francês e tudo mais, e realmente eu disse, mas como é que as pessoas podem ter isso como referência? Às vezes não tem nada a ver. Realmente é uma coisa que não ajuda, não ajuda. É, né? A legenda ali, eu disse assim, o que é isso, gente? Tá muito fora da casinha. Daí eu tento só prestar atenção no que estão falando. Aqui tem mais uma pergunta que diz assim, qual é a prova mais tranquila de fazer? Existe, tipo, se é o TFAC, né? Ou se é o TCF ou o TEF, né? Que eles estão perguntando aqui. E, tipo, para tirar B2, você tem que fazer a média lá, você pode falar um pouquinho das competências. Normalmente aqui, né, a compreensão oral, né? E a verbal, né? Isso. A expressão verbal, né? Assim, olha, eu não sou uma super grande especialista, né, nesse assunto, porque tudo isso é bem novo para mim, então eu tenho estudado bastante. As pessoas que eu acompanhei, eu tive sucesso com elas, então, assim, porque eu realmente estudei muito sobre esses testes de proficiência e tudo mais. Quando uma questão, eu sempre digo, TFAC ou TCF, né, se a gente pensar na migração para o Quebec. Não é uma questão de ter fácil ou difícil, é uma questão de personalidade. Eu sempre digo para as pessoas, é personalidade. O que você quer? Você quer a surpresa de conversar com alguém, de dialogar com alguém durante 10 minutos e tentar convencer esse alguém que você não conhece a fazer alguma coisa? Ou você diz, não, eu sou uma pessoa que eu preciso me preparar. Eu preciso falar, eu preciso, porque eu sou uma pessoa assim, por exemplo, Manuela, eu sou uma pessoa que, se fosse, vamos, não em francês, porque eu não tenho a mesma reflexão, mas se me fizesse a mesma pergunta em inglês, eu me conheço. Então, eu ia pegar estilo TCF, porque eu ia focar, ia estudar e eu ia conseguir argumentar ali na língua estrangeira. Mas se você é uma pessoa mais espontânea, que não tem dificuldade em ter imaginação, eu acho que o TEFAC ele é adaptado. Então, é uma questão de personalidade. Nos dois, você vai ter que argumentar em francês. Aí você escolhe. Ou eu aprendo a argumentar como se eu fizesse, vamos dizer, uma apresentação em português, né? Conclusão, corpo, e introdução, corpo e conclusão. Ou eu vou começar com alguém e tentar convencer ele de fazer algo. Não, bacana, ó. Então tá aí a dica da Manu para isso, gente. Outra coisa aqui que eles estão perguntando é se temos que mesmo fazer o TEFAC. Se eu não me engano, agora é TEFAC mesmo e não tem essa da francesização aí como prova de nível mais de francês. Então, né, agora ficou mesmo, parece que tem que ser o TEFAC ou o TCF, né? Tem que ser essas provas de proficiência aí. Tá, e me conta uma coisa, como é que foi, assim, cultural, assim? Você acha que também muda muita coisa? Você que estava na França e você chega aqui no Quebec, assim, em termos culturais. É muito diferente a cultura? É tão diferente que quando eu cheguei aqui, quando deu 6 meses que eu estava no Quebec, eu já queria voltar. Eu queria voltar, não aguentava mais, por quê? Porque na minha cabeça, é a mesma língua. Então, é como se um brasileiro quisesse ir para Portugal. Imaginar que porque a gente fala a mesma língua, vai ser uma extensão do Brasil. Então, na minha cabeça, o Quebec era uma extensão da França. E quando eu cheguei, que eu comecei a trabalhar com os quebecois, que eu fui começar a conhecer uma coisa que é bem característica, tá? Pelo menos do que eu cheguei aqui. No trabalho, na França, faz parte da cultura você chegar e sair dizendo bom dia para todo mundo. Faz parte dos códigos da educação. Você aprende a dizer bom dia em francês na França toda hora. A etiqueta Quando eu deles... cheguei no Quebec... Oi? A etiqueta deles, né? Tipo, regra de etiqueta, dá bom dia, né? Bom dia. Você vai saindo assim de escritório em escritório, claro, não vai fazer vários andares, mas você diz bom dia para todo mundo. Quando eu cheguei no Quebec, eu continuei com meu costume de dizer bom dia para todo mundo. Eu ia no escritório e saía dizendo bom dia. E o quebecois, ele não é assim, ele é mais nesse critério assim no trabalho, ele tem mais assim o seu mundinho de manhã, sabe? E uma vez uma quebecoise disse, ela disse
para outra pessoa ouvir para depois passar para mim. Precisa sair dizendo bom dia para todo mundo de manhã, né? Aí, e assim, isso mexeu comigo, porque eu disse, ué, né? Mas assim, é o costume, é diferente. Aí eu aprendi Mas a entrar no vai que ela elevador. estava de mau humor, né? Também a gente tem que considerar que pessoas com mau humor tem em qualquer lugar, em qualquer canto da face da terra, né? Se ela estava num mau dia, minha filha, podia ser até costume aqui. Tem gente que consegue ser amarga, né? Venhamos e convenhamos. É Mas, verdade, é verdade. mas pode ser uma característica também, né? Das Foi pessoas. porque, na verdade, eu fui tendo esses meus confrontos, né? Na verdade, eu me lembro que eu entrava no elevador, dizia bom dia e ninguém me respondia. E eu disse, que negócio é esse? Aí eu fui Aqui o conversar pessoal com o não francês, fala uma mesmo, hora né? É todo mundo assim, no elevador entra. ninguém fala. E você fazer isso na França, assim, não, você tem que dizer bom dia. É aquele negócio assim, faz parte. E eu conversei com o francês, eu perguntei para ele por quê. Aí ele foi me explicar. Ele disse, não, é porque o quebecois, ele gosta do seu espaço, você não pode invadir. A pessoa ser muito brasileira, chegando assim, enfim. Até porque eles têm uma relação diferente com o Brasil. Toda vez que eu dizia na França eu sou brasileira, as pessoas sorriam, diziam, ai, carnaval, futebol, até porque a gente já se enfrentou no passado, né? Uhum. Então, tinha uma receptividade que aqui é diferente, porque a relação do Quebec com o Brasil também é diferente, né? Então, realmente, para mim, culturalmente, são Uhum. duas culturas diferentes, mas que são interessantes as duas também. Uhum. Esse negócio de espaço é legal, porque aqui, se você for pegar, por exemplo, for numa estação de trem, enquanto não tem ninguém sentado, tipo, do lado, tipo assim, eles vão pulando as cadeirinhas, né? Eles vão pulando, é bem nítido isso, né? Senta um, daí pula, Uhum. senta outro, pula. E às vezes tem gente que fica em pé para não sentar no meio, que eu já vi que tem gente que não senta. Eu, se eu precisar sentar, eu vou sentar no meio. Mas tem gente que daqui não vai sentar ali no meio, naquela cadeira que tá vaga, né? Tipo, esperando o metrô, esperando o trem, qualquer coisa, a pessoa não senta. Tem gente dizendo que por isso que o curitibano se dá bem aqui. Será? Ah, eu já morei em Curitiba, não sou curitibana, sou de Santa Catarina, mas tem gente que fala assim dessa coisa do curitibano, assim, não sei, eu gosto do pessoal de Curitiba. No Paraná, fiz faculdade lá. Mas essa coisa deve bater realmente de frente mesmo, essa coisa, esse choque cultural. E foi que nem você falou, que eu acho que o pessoal, quando imigra para Portugal, achando que vai ser tudo muito fácil, tudo muito igual, eu tenho amigos que estão lá e sabem que tem essa dificuldade, sim, de que a cultura é diferente, né? Tem toda essa cultura que muda, né? Não é só a questão da língua ser parecida, né? Porque muda o sotaque e tudo mais, mas você vai achando que vai ser fácil e não é bem assim às vezes, né? Então você sentiu bastante isso quando veio da França para cá, né? E o que Com mais a gente certeza. anotou mais alguma coisa aí para falar pra gente? O que tem Não, assim? e ainda nesse assunto, né? Até porque os franceses, eles assim, não são tão amados assim do quebecois, porque às vezes assim a história faz, né? Depois eu fui ler, fui ver sobre a Uhum. história, e que a história do Quebec ela é bem forte e tudo mais. Então a gente entende porque tem às vezes um certo ressentimento, né? Então assim, eu fui confrontado muito com esse, porque as pessoas aqui, eu digo sempre que eu sou brasileira, mas quando eles me ouvem falar, eles pensam que eu sou francesa sem me perguntar. Aí e eu sentia um certo francês arrogante, né? Uhum. Aí a gente vai entendendo. Só que no início, como eu não sabia a história, eu não conhecia nada sobre o Quebec, uma coisa que eu não aconselho, tá? Você ir para um lugar e não conhecer nada sobre a cultura, eu acho que dificulta para você mesmo. Então, como eu não sabia nada disso, eu não entendia. E esse confronto, na verdade, eu acho que foi ligado à minha falta de informação sobre o Quebec. Uhum. Mas eles gostam de preservar, justamente o quebecois fala, tem essa rixa, mas eles querem preservar a língua de uma maneira bem assim, né, regionalista, que não tem, né? É bem diferente do restante do Canadá. Então, não é um povo muito fácil de se entender, pelo jeito, né? Porque eles têm essa rixa, querem o francês com toda a força. E é tão forte que quando eu cheguei aqui, eu me lembro que eu dizia, você é canadense? E todo mundo, não, eu sou quebecois. Aí eu, tá. Aí depois eu Pois fui é, entender. não tem Tá essa bom, então. explicação.
Não, você é canadense. Não, sou quebecois. Gente, tá aí. O Não, eu sou Quebec. quebecois. Aonde que fica o Quebec? Até onde a gente sabe, o Quebec ainda fica no Canadá, né? Mas eles têm No essa coisa Canadá. também de fazer separação, de quererem isso, apesar que, pelo que eu sei, é bem difícil de acontecer, mas eles falam sempre muito nisso, né? E tem muita gente ali falando, tipo, dessa questão, né? Ah, vou ter dificuldade então, porque dou oi para todo mundo. Ah, né, que conhece vizinho de porta, e tudo mais. Mas, gente, continue dando oi. Eu acho que quando a gente é simpático e a gente tem alegria, isso é melhor do que mau humor, né? Então, eu acho que isso E não, a e gente a tem que ter história com essa essa coisa nossa. pessoa, eu acho é aquela coisa, até porque a minha filosofia de vida, eu acho que a bondade e a alegria sempre prevalece, porque depois que eu fiquei Tá? sabendo disso, eu parei de dizer bom dia a essa pessoa, né? Eu dizia para todo mundo e não dizia a ela. E pouco tempo depois ela chegou, me perguntou, ela veio me perguntar se eu estava bem, porque eu não dizia mais bom dia. Tá vendo? Tá vendo? Ó, Então, viu? Sentiu? Peraí, ela estava sempre alegre, o que, que aconteceu? É isso mesmo, a gente tem que passar essa alegria, porque senão as pessoas vão estranhar, né? Eu acho que também personalidade de cada um tem a sua, isso, pois é. e tem E essa ter coisa respeito. da cultura, né? Então, não dá de te imaginar, por exemplo, tipo, de cara fechada, né? Tipo, então a gente tem que trazer isso com a gente, claro, se adaptar, se tem uma pessoa que tu incomoda muito, que não tem um bom humor, respeitar o espaço dela, é assim que a gente vai se adequando e conseguindo se inserir numa sociedade, né? Ainda mais que a gente está aqui. Mas também tem gente que a gente acaba contagiando, que nem você falou, claro. Eu acho que em outros lugares do mundo que às vezes a gente vai, o brasileiro já tem aquela coisa do futebol, do carnaval, não sei o que, tudo, e muito mais. Mas aqui parece que o Brasil fica meio, tipo, não é tudo aquilo, né? Então a gente tem que cuidar com isso, não chegar aqui se achando, porque aqui a coisa é um pouquinho diferente, não é todo esse prestígio que em muitos lugares, às vezes, as pessoas, tipo, né? Ah, brasileiro já sorri um monte e tudo mais. Então a gente tem essa coisa de não ser tão assim, a última bolacha do pacote, né? Que nem disse. Até porque eu acho que assim, quando a gente aprende um idioma, a gente aprende uma cultura, principalmente assim, culturas fortes, né, como o Quebec e a França. Então, eu acho super importante a gente saber e respeitar também, achar o nosso lugar, né, achar a nossa vaga nessa cultura nova, mas respeitar o espaço de cada um. Então, se você não Principalmente quer. no ambiente de trabalho, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, se a pessoa não é muito amigável para oi, respeite o espaço dela, né? Dá oi para outro que talvez te aceite melhor, né? Tipo, o teu oi, o teu sorriso e tudo mais, né? Aos poucos a gente vai se inserindo de alguma maneira, né? Uhum. Tem gente aqui também falando aqui, depois que convive com o Quebec, você descobre que eles são, sim, muito simpáticos e divertidos. Tem muita gente legal. Eles são mais parecidos com nós do que imaginar. Tem muita gente que pergunta e quando se abre, eles se abrem, sim. Por isso que eu falei, são exceções. Tem pessoas que são fechadas por natureza, como tem brasileiros Uhum. fechados por natureza, né? Então a gente nunca pode levar ao pé da letra tudo, né? A gente só Tudo fala de que diz, essa questão cultural ali. Mas realmente, tem muita gente que, claro, que aceita, que sorri. Tem gente que fala oi na rua, assim, às vezes aqui de caminhar, assim, no bairro, né? Tem gente que vai passar sempre do lado, sabe que mora no bairro, que não vai te dar oi. Mas tem, às vezes, gente que passa e já te dá bom dia. Então, e são Quebec, Uhum. são gente daqui, né? Então, depende muito mesmo do perfil da pessoa. Tem que colocar ali, Com certeza. gosta de francês. Não sei, eu conheço gente que é apaixonada por francês, mas que às vezes tem muita gente que vem para cá sabendo que vai ser um desafio o francês, né? E pela facilidade, principalmente, que o Quebec tinha dessa questão da imigração, né? Hoje em dia temos aí algumas coisinhas novas na lei para a gente se Novas, adaptar, né? para se adaptar, mas até então sempre teve, eu acho que era muito, muito simples, né? A imigração. E essa questão do francês, às vezes a pessoa vem mesmo sem gostar para cá. Vem assim, não, eu vou aprender, mas eu não gosto. Eu já escutei isso muito e foi uma questão que aconteceu É, comigo também. De tipo, eu vou para um lugar que eu não me sinto confortável com a língua, mas faz parte, né? E eu acho que, eu querendo acho ou que não, é assim, em vez bonita, de né? dizer eu vou aprender, mas não gosto, né? Porque acontece, né? Eu acho que dizer assim, eu vou aprender a meu ritmo. Diga assim, o meu ritmo, eu vou Uhum. aprender, né? E tentar, porque realmente quando a gente gosta é sempre mais fácil. Tudo que a gente aprende quando a gente gosta é mais fácil.
Mas tem coisa que a gente não tem escolha, né? Então a gente, assim, ao meu ritmo, como é que eu posso colocar na personalidade e na falta de amor que eu tenho por essa língua, como é que eu Aham. posso continuar evoluindo? Então, eu acho que mesmo se você não gosta, você tem que usar o francês que você tem. Aí Uhum. usa quando você puder, pode sair errado, mas aí vai usando o francês que tu tem e acho que uma hora, sei lá, pode chegar que a afinidade chegue, não sei, mas vá usando o francês que você tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu vim para cá eu fiz 6 meses de francês no Brasil. Acabei não usando muito por causa do meu college, que eu acabei fazendo em inglês, né? Hoje em dia Em eu inglês. trabalho aqui na New Way, falo muito com brasileiro também. Então, a necessidade do francês para mim, assim, em si, não foi ainda muito grande, né? Eu acho que isso é muito também de cada um. Mas dos teus amigos, dos brasileiros que você conhece, o indicado é vir bem preparado. Mas vamos ser sinceros, quantos a gente conhece que vem bem preparado, né? A maioria acaba desenvolvendo o francês aqui, né? Às vezes, francesização do governo, chega aqui, faz um intensivo, né, para conseguir se adequar melhor, aprende aqui ó, no college, né, na relação. Como que é assim? Você vê que as pessoas vêm bem preparadas ou porque eu tenho assim, sinto que as pessoas vêm meio despreparadas, né? Eu acho que, porque na verdade imigrar, né? Eu já falava francês, mas é verdade que eu não me preparei tanto para vir para cá. Eu acho que migrar envolve tantas coisas que às vezes a gente esquece da importância de já vir preparado com o idioma. Até se entende, é um projeto de vida para muita gente, né? Então, assim, Uhum. você pensa no financeiro, como é que vai se manter e tudo mais, e às vezes fica difícil guardar o foco na língua, mas se você fizer isso, é um bem que você faz para você mesmo. Não é para o quebecois ou para o francês que vai te ouvir, que vai tentar te entender que você está fazendo um bem. É para si mesmo, sabe? Então, assim, tem muita gente que chega com francês. A maioria das pessoas que eu conheci, que eu tenho conhecido aqui, elas estão em fase de aprendizagem, Sim, é o que eu né? falo, vem aprender aqui, né? Vem se preparar para o TEFAC aqui, para o TCF aqui, todo mundo meio que chega aqui. É difícil ver aquele que é assim, ai não, meu francês é ótimo. Não, tenho nível avançado de francês. Então, tipo, normalmente as pessoas chegam aqui com A2, né? B1, A1, que foi o meu caso, tipo, então tem isso, tem muito de cada. E a gente vê esse desafio do francês aqui, as pessoas superando o dia a dia, do convívio da gente mesmo, né? Quantas pessoas que a gente conhece estão se preparando para essa prova do B2, né? Do TEFAC nesse momento? Várias. E estão aqui há um ano, estão aqui 1 ano e meio, né? Não, realmente a gente pensa assim que, eu vou morar num lugar, então tem que entrar, né? Mas infelizmente não é assim, né? Eu digo isso, eu conheci pessoas que moram na França há 20 anos e até hoje saem acompanhado de um filho para poder resolver uma situação, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, não é assim, é uma coisa, a gente precisa, na verdade, se vamos dizer assim, de se pousser, né? Se empurrar, na verdade, né? Dar aquele empurrãozinho nós mesmos, senão, assim, realmente não vai entrar. A gente vai pegar palavras, mas a gente não vai conseguir manter aquela conversa ou manter uma argumentação, sabe? A gente vai ter um francês de vocabulário, não um francês de frases e conversas, sabe? Então, assim, eu acho muito importante, mesmo se você não gostar. Aí, se você não gosta, o Jean, por exemplo, é uma pessoa péssima, ele não gosta de estudar idioma, né? E o que ele faz para trabalhar o inglês dele? Ele gosta muito de um assunto e ele assiste aquele assunto em inglês, sabe? Uhum. Ele assiste Sim. vídeos que são aquelas casinhas. O sonho dele é construir aquelas casas que você leva Sei qual. atrás do carro, as tiny house, né? E ele assiste só isso em inglês. Então, tente pegar pelo menos uma coisa que você gosta. Se você gosta de moda, se você gosta de música, se você gosta de moto, se você gosta. E tente assistir no idioma. Eu acho que já dá uma ajudinha, né? A gente já se envolvendo com assuntos que a gente gosta no idioma que a gente precisa aprender. Sim, sim, com certeza. É uma dica ótima, porque daí, pelo menos, se você não gosta da língua, gosta do conteúdo, vai prender tua atenção, né?
Isso, é. Vai ser mais fácil, a gente vai se... E quando eu estava preparando justamente um amigo, quando eu fazia uma pergunta para ele sobre o futebol, mesmo se o francês ele ainda estava em fase de preparação, ele me segurou uma conversa de 15 minutos falando sobre o futebol. Aí depois, quando eu perguntei sobre o meio ambiente, ele não falou nem dois. Mas assim, é porque quando o assunto é um assunto que você gosta, que você tem certo conhecimento, ele te prende, né? E ele então, acho que isso é interessante para quem quer praticar o idioma. Ah, com certeza, com certeza. Uma dica aí de ouro. E me fala mais uma Uhum. coisa. Tá falando que prepara o amigo e tudo mais. Se alguém quiser ser preparado para o TEFAC, para o TCF, tu tem horários, tem disponibilidade? Como é que tá aí tua agenda? Não, por enquanto, realmente, esse amigo é porque é por amizade mesmo. Não tem, inclusive, é realmente por amizade que eu estou fazendo para ajudar, porque justamente com as mudanças das leis aí de migração, então tem que correr contra o tempo, né? Uhum. Então, por enquanto, tá bem corrida assim para mim, mas Nossa. em Porque aí breve. o teu foco ainda não é essa questão da aula em si, né? O teu foco, por enquanto, ainda é realmente as dicas, né? O teu dia a dia ali com o Isso, francês isso. no Instagram, né? Vem projeto novo aí pela frente, então, né, vocês podem estar sempre acompanhando a Manu, que é claro que ela vai, né, estar sempre divulgando e logo vai estar aí contando novidades pra gente, né? Ah, com certeza. Mas Quando as coisas. nesse momento, ó, gente, tem que seguir ela lá, pegar as dicas por lá, porque o horário dela aí E não aconteça o que acontecer. Eu sempre digo para as pessoas, Leila, que mesmo se amanhã eu lançar alguma coisa, meu curso, qualquer coisa, é, o que eu faço no meu Instagram é um francês que eu vivo. Às vezes eu estou vendo, eu posso ver uma coisa e filmar. Então eu acho que eu gosto, ainda que um dia, se um dia isso se tornar minha fonte de renda, para mim faz parte da minha personalidade. Eu quero guardar a imersão que eu quero trazer para as pessoas ainda de uma maneira gratuita nos meus stories, dividindo o que eu vejo, o que eu sei, porque não é algo que me custa, assim, fazer uma aula, isso custa mais, mas eu ajudar as pessoas com vocabulário do dia a dia, basta eu abrir a boca e falar. Então, assim, é uma coisa que sempre vai permanecer, os meus stories e o meu Instagram. Não, com certeza. E fica ali, né? Tudo salvo, né? Eu acho que é um jeito de você guardar, né? Aquele momento que você viveu, né? Uhum, Ó. com certeza, com certeza. Eu evolui muito, na verdade. Quando eu abri o Instagram, eu estava numa fase difícil no Quebec. E graças a esse Instagram, na verdade, eu passei a apreciar, na verdade, aqui o lugar, o fato de eu ter deixado a minha vida na França. Eu esqueci mais, na verdade, do que eu tinha deixado. Então, assim, sou eternamente grata a todas as pessoas que me seguem e interagem comigo, sério. Que isso faz bem, né? A gente que mexe com o Instagram Uhum. o tempo inteiro, a gente sabe que essa interação é importante. E se as pessoas soubessem o quanto isso é importante, porque essas pessoas que geram conteúdos como a gente, que a gente está ali colocando, e muitas vezes é isso que você falou, de graça. A gente não tem isso como fonte de renda muitas vezes, a gente leva a informação e quando é valorizada e a pessoa tá lá e a gente sabe de alguma maneira, né, dá uma curtida, faz um comentário, ajuda. Pergunta, porque até as perguntas deles ajudam a gente a gerar conteúdo, né? Te ajuda. Quando Uhum. você vem com uma dúvida, tu sabe que essa dúvida, você pensar assim, poxa, já é a segunda pessoa que me fala isso, é a terceira. Não, vou fazer um stories para esclarecer mais os outros. Isso é muito bacana, né? Então, aproveitem, gente, ó. Conteúdos que nem eu tô falando para vocês. A Manu Verdade. não tem curso, a Manu não comercializa isso e tá tudo lá disponível para vocês. Ah, lá vão ter. É equivocar. Cessar. Tem mais alguma coisa ali que pra gente não deixar passar, que tu tenha anotado que a gente possa levar para eles? Deixa eu ver aqui. Eu acho que mais ou menos assim é o que eu queria falar. Porque, assim, nessa noção de descomplicar o idioma, foi até uma coisa que eu me desconstruí. Se eu pensar a Manu de um ano atrás, ela achava que para ela falar inglês ou espanhol, ela tinha que estar com uma bagagem boa para Uhum. começar a falar. E o Instagram me ajudou e acompanhar as pessoas, me lembrar de quando eu estava aprendendo a falar francês, desconstruiu a minha noção. Então, se eu tivesse que deixar assim um último conselho para descomplicar esse negócio não tenha vergonha, na verdade. Não tenha vergonha, fale aquilo que você tem.
Assim, eu acho super admirável. Eu vejo tanta história de pessoas que deixaram tudo no Brasil, como a tua história também, né? Que já tinha uma vida feita, na verdade, né? No seu país, e recomeça do zero, com um idioma novo. Gente, isso assim, é louvável, né? Então, acredite em você e vai dar tudo certo. Aí, com o tempo, você vai ajeitando aí os negocinhos do francês. E eu estarei aqui para te ajudar. Pode, eu preciso, gente. Eu falo, confesso para todo mundo sempre. Meu francês é terrível, né? Mas ali eu falei para Manu, pode me usar como cobaia para o próximo projeto. Estou aqui. E espero que dê tudo certo, porque eu, né, quero ser uma cobaia muito bem sucedida nesse novo projeto dela aí, que eu estou aguardando para o segundo semestre. E para a gente encerrar esse vídeo, que o nosso tempo está acabando, gente, eu vou pedir para a Manu falar aí três coisas, assim, três palavras, assim, que talvez soe bem diferente nos idiomas, né? Do francês da França para o do Quebec, né? Para a gente fechar aí essa live aí com chave de ouro e ver aí três coisas que podem pegar, né? Esses trocadilhos, às vezes, alguma coisa assim que eu pedi para ela preparar para a gente e ela vai falar agora e daí a gente depois encerra, tá bom? Isso, pois é. Falando aí do francês do Quebec, eu sempre digo para as pessoas, cuidado com o que você vê na internet, principalmente quando se trata de expressões idiomáticas, porque entre o Quebec e a França são dois mundos naquelas expressões do dia a dia, sabe? Tipo, para dizer custo o olho da cara, eles vão dizer de um jeito, a França vai dizer de outro. Então, tome cuidado com esse francês informal, o que você consome aí pela internet. Então, foque no francês formal, que ele é o mesmo que você esteja aqui ou que você esteja lá. Ele vai te ser útil. Esse é meu conselho sobre o francês do Quebec. E deixa eu contar uma história, uma palavra que talvez vocês já sabem, né? Que para dizer aqui no Quebec é bienvenue, para dizer de rien, né? Para dizer de nada, depois de um merci. Eles dizem aqui bienvenue. E eu não sabia disso, porque eu não sabia eu nada vi do tu falando nos stories, isso tu já falou, né? essa história que eu peguei e fiquei assim, aí a pessoa dizia, toma, e ela merci, aí ela disse merci, aí ela bienvenue, e eu merci, porque eu achava que ela estava me desejando bem-vindo na empresa. Aí quando foi 3 semanas que passaram, ela disse, poxa, já faz 3 semanas que ela está me desejando bem-vinda. Eu acho que tá errado esse negócio aí. Foi que eu perguntar para uma colega. Eu disse, o que é bienvenue no Quebec? Aí ela foi me explicar. Aqui vem do inglês. A gente diz bienvenue para dizer de rien. Outra história também com uma palavra que os quebecois usam muito, que é correct, né? Quando você diz aqui no Quebec c'est correct, significa que está ok, está tudo certo, tá beleza, né? Ah, não, c'est correct, tipo assim, tá certo. Na França, quando você diz isso, ser correct é tipo assim, o limite do aceitável. Vamos dizer que eu digo, Leila, a gente se encontra às 6 horas da tarde, né? Aí, se você é quebecoado, você vai dizer ser correto, para me dizer tá certo, Manu. E eu, como francesa, vou entender, nossa, 5 da tarde tá limite para ela, eu tenho que ver outro horário, né? Porque o correto da França... Aí eu me lembro que a gente imobiliária... É tipo assim, pode ser, eu acho que eu não vou conseguir. É tipo mais ou menos. Um tipo assim, não abusa não. Não dá para ser mais tarde que isso, não, sabe? Não te atrasa, não. Dá um sentimento de não ultrapassa isso, né? Aí eu me lembro que a gente tinha que visitar um apartamento, logo que a gente estava no Airbnb, a gente estava procurando apartamento aqui, e a agente imobiliária disse assim, ela falou 10 horas, eu disse 10 horas, tá bom para você? E ela me respondeu ser correto. Aí eu disse, mas eu posso passar mais cedo se você quiser. Ela, não, ser correto. Aí desligamos. Aí depois o Jean chegou e eu disse, amor, é 10 horas da manhã, mas é melhor a gente ir mais cedo, porque ela disse que tá correta. É experiência. São essas sutilezas assim. Então, oi? É bem isso, né? Tem que cuidar com esses detalhezinhos, né? Mas isso vai pegando no dia a dia. Você que fala francês bem, né? Pegou com o tempo, isso daí, gente, vocês vão acostumando com o tempo, né? A gente pega tanto que hoje em dia tem palavras que eu só uso as palavras daqui, porque chega uma hora em que a gente ouve e se acostuma, na verdade. Então, não se preocupe, na verdade. Por isso que eu digo assim, aprenda o francês, a base do francês. Se você está aí
se preparando para imigrar para o Quebec ou para a França, aprenda a base do francês, a base da língua. Aí essas coisinhas do dia a dia você vai ver na prática. Porque, para mim, é onde os dois franceses mais diferem, não sei se diz em português, né? Quando eles mais se separam é no francês do dia a dia, nas expressões do dia a dia. Assim. No quanto são diferentes, né? Gente, a gente está nos últimos 20 segundos aí. Quero agradecer a presença da... Tá lá em cima, ó. Não sei se aparece para ti. Foi sensacional, amei. Todo mundo amou aí. Vai ficar salvo. Tem gente perguntando aí, vai ficar salvo sim. A gente vai salvar essa live, né? Para vocês terem aí, buscar depois informação se precisarem e escutar de novo as dicas que a Manu deu, que eu tenho certeza que é maravilhosa. E segue ela lá no Instagram dela, Manu_.